conectado, conectada. Hoje vamos falar sobre o lado oculto do carnaval. Se eu te disser que esse carnaval de 2025 será o pior carnaval de todos os tempos, o que você me diria? Um carnavalesco falou agora de forma clara questões espirituais sobre o carnaval. Eu preciso compartilhar com você, mas antes disso, deixe o seu comentário, seu like, a sua inscrição. Assunto muito importante. E sem que você faça isso, a gente não vai conseguir no nosso canal ter engajamento para que esse vídeo de hoje possa ser compartilhado com centenas e centenas de pessoas. Estamos na semana do carnaval, 26 do 2 hoje. E esse é necessário, esse aviso, né? O lado oculto do carnaval, questões espirituais importantíssimas. E eu quero contar com você para que você me ajude, para que o nosso canal cresça e que ele chegue a um número expressivo de pessoas, para que a gente possa então caminhar junto nessa direção. Se você ainda não acredita, carnaval não é uma festa. Olha o que esse carnavalesco disse agora, há poucos dias atrás. Escute com atenção. Vai privilegiar a concentração, que vai privilegiar a concentração de espírito e dispersão, porque isso é importante para o sambista, para os mais velhos. O fundamento da escola de samba diz que, ao dobrar, a escola é bloqueada pelo primeiro portão. Então, ali, aquela concentração energética de não ter começado o espírito, ali é o início da gira. Os mais velhos dizem para a gente que ali começa o ponto, ali começa a cantar os mortos. Aqueles atores, aqueles sambas da história, eles vão voltar e vão se manifestar ali naquele começo. Quando a porta-bandeira gira, essa bandeira ali, o vento vai buscar o ancestral falecido. Então, aquela parte que esquenta, aquilo é uma invocação de quem fundou aqueles quilombos. Então, imagine um arrepio de estar ali cobrindo, nesse modelo 2025, isso, a descida do mistério. Toca a sirene, abre o portão, e vale a tradição da escola de samba se reapresentar em vida pulsante. Ali, o acaso. Entendeu? Deu para você entender o que o carnavalesco disse? Olha a seriedade que esse carnavalesco está mostrando. Que no início ali do desfile da escola, você tem uma invocação dos mortos, entre tantas e tantas outras coisas. Para quem acha que a festa de carnaval, né, ela é algo cultural, algo que é apenas uma festa, não tem nada a ver, né, que a gente vive hoje o tempo não tem nada a ver. Eu quero compartilhar com você um pouco do que é o lado oculto do carnaval. O carnaval, ele tem uma origem, né? Talvez você não saiba, mas eu quero te perguntar, né? Você conhece a origem do carnaval? Antes disso, olha aqui que o Salmo 14 revela o outro lado desta verdade. Olha só o que o texto diz. A rebeldia contra Deus nos afasta dele, nos corrompe, nos leva a cometer atos detestáveis. Uma das provas disso é o carnaval, assim como muitas de nossas festas, celebrações e baladas em geral. O carnaval, gente, ele ofende a Deus. Ele não é uma festa cultural. Ele é uma festa anticristã que ofende. Salmos 14:1 diz o dolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus.
todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém sequer. Essa festa, né, chamada de carnaval, é uma prova direta de que nós estamos diretamente nos últimos dias. Ela enaltece o inferno, debocha da Bíblia e nos faz cada vez mais longe de Deus. Quando nós olhamos a origem do carnaval, a verdade é que há opiniões divergentes. Alguns acreditam que ele é uma evolução ou sobrevivência do culto a Ísis, lá na Babilônia. Outros vão defender que a sua origem encontra-se já nas Saturnas romanas, as antigas festas de honra a Saturno, que originalmente duravam um dia. Mas o imperador Augusto acrescentou e a chegou a 3 dias, sucessivamente, depois para uma semana. Olha só que coisa, né? Exatamente como tem acontecido nos dias de hoje. Mas segundo historiadores, gente, 2 festas eram realizadas na antiga Babilônia. E talvez essa seja assim a origem do carnaval. A primeira delas, né, chamada de Saceias, era algo que era marcado por transformações de um prisioneiro em rei. Olha que coisa incrível, né? Não sei se você está entendendo, né, o que eu estou falando aqui. Nesse quadro, né, esse prisioneiro ele era transformado em rei e toda a elite babilônica, inclusive o rei, ele se vestia de pobre para ficar no meio da multidão. Então, durante esse tempo de festa, esse prisioneiro lá em rei, ele podia usufruir de todos os benefícios, né? Como se ele fosse um rei. Ele passaria alguns dias simulando um rei, ele só não podia sair do palácio. Enquanto o rei simulava ser pobre, assim como parte da sua elite. Com isso, muitos pobres fingiam ser da elite, então existia já essa troca, né? Por isso que talvez hoje existe a troca, né? Homem se vestindo de mulher, mulher se vestindo de homem. Mas o mais interessante é que dentro desse contexto babilônico, eu não sei se você sabe o que acontecia com o prisioneiro depois desses dias. O prisioneiro ele era morto como sacrifício a deuses, né? Isso não é diferente. Quando nós olhamos lá no Egito, também existia a festa ao deus Apis. Nós vamos perceber mais uma vez que durante um tempo esse boi Apis ele era solto durante as festas e nesse boi muitas pessoas, né, escreviam ali os seus pecados, os seus erros e iam festejar a festa da carne, assim como em Roma. Depois de festejar vários dias, a diferença agora é que também sacrificavam o boi, assim como se sacrificava o prisioneiro. Mas esse boi era sacrificado no rio Nilo, porque o rio Nilo era uma divindade. Logo, mais uma vez, um sacrifício. Sacrifício em Roma, sacrifício também no Império Egípcio. Quando nós vamos para o Carnaval Romano, olha bem, já estamos no Carnaval Romano, existia um deus chamado, na verdade um festival conhecido como Saturnália, que era em comemoração ao deus romano da agricultura, o deus Saturno. Mais uma vez, 7 dias consecutivos. Banquetes públicos, rituais de sacrifício. A festa ignorava todas as normas sociais. Existia a inversão, como eu disse, entre papéis de servos e senhores. E esse festejo marcava o início de um novo ano, com expectativas para uma boa colheita, fertilidade do solo e consequente aumento da população. Não sei se você sabe, após o carnaval, há uma explosão de pessoas grávidas, mulheres grávidas, no Rio de Janeiro e adjacências. Então, tanto é a dificuldade que temos em relação a tudo isso. Voltando então à história,
O rei Momo também tem a sua origem. No século 7 antes de Cristo. Agora estamos falando dos gregos. Perceba, a gente falou dos egípcios, falamos dos babilônicos, falamos dos romanos, e agora estamos já nos gregos. No grego existia um culto ao deus Dionísio. Para quem não sabe, o deus Dionísio é o deus Baco. E o deus Baco nos deu a palavra bacanal. Porque Dionísio era o deus do vinho. Essa imagem que você está vendo aí, Dionísio está nessa estátua e eles estão adorando a Dionísio. Olha só na mão dela, essa imagem é do vinho, tá vendo? Aí dentro tem uma vasilha de vinho. Dionísio era então o deus dos prazeres carnais. E os participantes da festa, mais uma vez, embriagavam-se, entregavam seus prazeres carnais, exatamente como em todas as outras. A figura do rei Momo partiu dessa mitologia grega. Esse personagem irreverente e sarcástico da antiguidade clássica, ele foi expulso do Olímpio por zombar de outros deuses. Logo, ele foi transformado em rei Momo e incorporado nas comemorações gregas, cuja representação era feita por um homem gordo para simbolizar a fartura durante as festas. Mais uma vez a gente percebe que existe uma outra figura que reaparece, e aí eu quero que você faça o link. Olha só, o link é fácil para você fazer. Quando nós olhamos a mitologia grega, a história, né, do carnaval no mundo egípcio, o boi ele era sacrificado. Em Roma, o prisioneiro era sacrificado. Aqui nos Rei Momos, também, na cultura grega, ele era sacrificado em praça pública ao deus Dionísio. Porque esses são rituais, não apenas de festas, mas são rituais satânicos, rituais demoníacos, onde você observa sacrifícios são feitos. Por isso que quando você vê o carnavalista, ele dizendo que ali existe uma contenção, existe ali um momento em que eles estão de preparação, e ele cita algumas coisas, quando a porta-bandeira gira, então traz o vento, a invocação dos mortos. Ele falou da gíria, né? Eu não quero entrar em detalhes, mas você sabe muito bem o que ele está falando. Aquilo ali é uma cerimônia para que a escola passe. Nós sabemos que algumas religiões afrodescendentes, nesse tempo, a gente tem então uma explosão, literalmente uma explosão de batalha espiritual nesse tempo. Então, nós estamos falando de assunto sério, né? Nós não estamos aqui sendo precipitados. O carnavalesco acabou de dizer isso. Perceba a origem. Essa origem dessa festa vem desde o mundo antigo e as práticas são sempre as mesmas. Prostituição, bebedice e tantas outras coisas. Para quem não sabe, o Danilo Gentil, alguns anos atrás, ele viralizou nas redes quando ele disse, perguntado se ele iria para o carnaval. E ele falou, eu? Carnaval? Fazer o que lá? Lá só tem bebedeira, roubo, morte, prostituição, doenças como AIDS. Exatamente isso. Perceba bem, o Danilo Gentil disse isso. Há um tempo atrás também, a Daniela Mercury foi contratada pela Prefeitura do Rio e existia uma espécie de propaganda dizendo para que seja o melhor carnaval do Rio de Janeiro do Brasil. E sabe o que aconteceu na propaganda? Se você é mulher, não saia descalço para que você não tenha o pé pisado. Se você é mulher, não saia de bolsa porque você será assaltada. Se você é mulher, não vá de saia curta, muito cuidado para que você não seja molestada. Se você beber, cuidado para que não coloquem nada na sua bebida. No mais, curta o carnaval, se divirta. Perceba só o que tem lá naquele lugar. Como é que pode as pessoas ainda não estarem atentando para isso? E aí fica a pergunta, né? E a igreja, o carnaval e a igreja? Como que funciona isso?
Quando nós olhamos a história, mais uma vez, vamos para a história, e a história é fundamental para que a gente entenda, né, alguns aspectos. Quando nós olhamos para a história da igreja, em 590 depois de Cristo, a Igreja Católica adotou a comemoração como um dos seus festejos, terminando com um culto anterior. Para quem não sabe, quando houve a conversão de Constantino e a igreja ela se tornou Estado-igreja, já no ano 500 e pouco, nós vamos estudando a história e vendo de que existiu então uma mudança drástica no mundo. O mundo romano, ele era que controlava, Roma controlava o mundo, nós estávamos no mundo romano. Quando a igreja se torna Estado, é o nascimento da chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Dentro desse período, muitos líderes da igreja eles eram totalmente contrários à festa, como a igreja primitiva sempre foi. Logo, o que aconteceu foi que ao invés da igreja abolir o carnaval, ela adotou o carnaval como uma festa popular. E há relatos, inclusive, de que padres, né, eles eram destacados para estar no meio da multidão, para ajudar as pessoas quando eles entrassem em coma alcoólico, problemas de facada, problema de atender pessoas molestadas, porque ela sempre foi caracterizada por esse tipo de coisa. A grande mídia não divulga, mas é no Carnaval, Natal e Ano Novo, e em grandes feriados, que é o maior número de mortos. Alguns anos atrás eu estava internado no hospital aqui do Rio. Para quem não sabe, eu sou transplantado de rim. E internado naquele hospital durante 10 dias, eu percebi que haviam muitos transplantes acontecendo e eu fiquei muito feliz. E eu comentei com a enfermeira, e a enfermeira disse para mim: claro, estamos no Carnaval. No Carnaval é o pico de transplantes no Brasil, no Rio de Janeiro. E eu falei: por quê? Resposta dela: porque é a época que mais morrem pessoas. É a época que, infelizmente, mais chegam opções de transplante. Porque os jovens, literalmente, são ceifados, centenas e centenas de jovens. A igreja, então, cometeu um erro. Ao invés de se posicionar naquele tempo, ela adotou como uma festa cultural, trazendo assim o carnaval para dentro do calendário da Igreja Apostólica Romana. Essa festa, então, que a gente já percebeu que todas as vezes é uma festa idolátrica, ela então foi adequada. A partir já do século VIII foi instituída a Quaresma. Perceba, olha quantos anos depois, e o carnaval passou a ser realizado antecedendo o período religioso para que os cristãos não cometessem excessos. Esse calendário que você vê, que todo ano muda, ele acontece baseado no calendário gregoriano, que é um calendário católico que o Papa Gregório fez. E com isso nós temos essa dinâmica: Carnaval, 40 dias, Páscoa e assim sucessivamente. Mais uma vez, nós vamos caminhando como o Carnaval se espalhou no mundo. No século VII, durante o Renascentismo, nas cidades italianas, os teatros improvisados tornaram-se populares, chamados de Commedia dell'arte. Em Veneza, o carnaval passou a ter características de festas que conhecemos como nos dias de hoje: máscaras, fantasias, desfiles e alegorias. Em Roma também começou a ser utilizado máscaras brancas, chapéus com pontas e capas com capuz negros. Em Florença começou então os carros alegóricos. Aos poucos a festa foi ficando famosa e foi se espalhando pelo mundo. No Brasil, o carnaval chegou através dos portugueses, como sabemos, através também da religião. Pergunta: então, como o cristão verdadeiro deveria encarar a triste realidade do carnaval? Em primeiro lugar, primeira coisa que nós devemos fazer, perceba isso: ignore o carnaval. Não dê ibope para o carnaval. Rejeite o carnaval.
não participe do carnaval. Todo cristão verdadeiro deveria encarar essa triste realidade. Você está vendo, você pode estar observando ou abrindo a sua televisão como uma porta de legalidade para que todo esse processo, né, de manifestação, invocação entre na sua casa. Romanos 13, 11 a 14 diz: e isto digo, reconhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós de que quando o aceitamos pela fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e olhamos para as obras da luz, visitamos com as armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem contenda, nem inveja. Mas antes, revestir-vos do Senhor Cristo, e não tenhais cuidado e tenhais cuidado com a carne e com as suas concupiscências. Não há, queridos, como nós amenizarmos o que a palavra de Deus nos ensina e nos diz. É necessário ser radical e cortar de fato na carne aquilo que nós já sabemos que não é um posicionamento nem um ideal cristão. O carnaval não é uma festa cultural, não é uma exposição cultural. Ela é uma expressão do mundo do anticristo. Ela é uma festa anticristã contra os princípios cristãos. E o lado oculto do carnaval, ele foi manifestado através desse carnavalesco, mas apenas para que você entenda. E eu quero dizer mais, isso nem está mais oculto. Isso já foi muito oculto no passado. Agora não está mais oculto. Você deve ter visto as últimas manifestações que nós temos percebido aqui mesmo no canal. Tem um vídeo em que eu mostro uma manifestação esse ano mesmo, 2025, contra Jesus. Logo a gente está falando de lado oculto, mas perceba, isso nem tão oculto é. O que esse carnavalesco mostrou para nós hoje é que, de fato, nós precisamos andar na luz e não nas trevas, pagar o preço. Aproveite esse tempo, né, para refletir naquilo então que nós precisamos. Em segundo lugar, devemos avisar aos perdidos, parentes e amigos, que o carnaval não tem aprovação nos céus. Muitos não têm noção nem ciência e acham que o carnaval apenas é uma festa qualquer como uma outra. Mas nós temos então a oportunidade nesse tempo de mostrar a grande verdade, que é uma festa que não agrada, ela é imoral, antifamília, anticristo. Como eu disse, até o Danilo Gentil veio dizer sobre isso. Devemos avisar então os perdidos. Gálatas 19, Gálatas 5, a partir do 19, Deus declara algo muito sério. Os que dão a prática das obras da carne, bebedeira, orgia, prostituição e impureza, não herdarão o reino dos céus. Está lá o Gálatas 5, 19 a 21. Isso é muito, muito, muito sério. Precisamos então avisar os perdidos e declarar que a verdadeira alegria se encontra no amor de Deus, revelado na pessoa de Cristo. 1 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Em outras palavras, no mundo sem Deus, só há coisas velhas. Bebedeira, glutonaria, palavrão, safadeza, piada suja, sensualidade, malícia, nudez, traições, de brigas, divórcios, crianças abandonadas, mulheres mal amadas, pessoas destruídas, lares destruídos, uma sociedade decadente. Na igreja é que encontramos coisas novas, em Cristo encontramos coisas novas. É em Cristo que pecadores se arrependem de seus pecados, humildemente confessamos até Deus. E graciosamente, pela misericórdia de Deus, recebemos o perdão, a justificação, a restauração, a paz e a alegria que só Jesus pode dar. É em Cristo que temos famílias restauradas, nós temos alegria, comunhão, louvor, adoração.
É em Cristo que encontramos a verdadeira alegria, que não vem da bebida, não vem de falsos amigos. Não é necessário você buscar outra coisa a não ser Jesus. Quando você encontra Jesus, você encontra propósito de vida. E isso vai saciar quem você é. Enquanto você não encontrar em Cristo, você não vai encontrar nessas coisas. Porque elas só te darão uma alegria momentânea e um vazio enorme no coração. E nós temos a missão de compartilhar essa mensagem com as pessoas, para que elas entendam o quanto Deus as ama e quanto isso desagrada a Deus quando participamos de festas como essa do carnaval. Precisamos estar atentos e pedir a Deus corajosamente que possamos ter não apenas ousadia, mas discernimento de Deus para compartilhar essa verdade, o lado oculto do carnaval. Eu quero então também, como pastor, dizer para você e com muito carinho deixar um conselho: não troque o privilégio de estar buscando e agradando a Deus por uns dias de folia e besterol. Se você está vivendo longe de Deus, através desse estudo, mais uma vez, quero lhe chamar a atenção, porque a rejeição que você precisa ter sobre a cultura desse mundo, que é um mundo de homens sem Deus, homens que estão cada vez mais longe de Deus, e isso não traz nada agradável ao seu coração. Aproxime-se de Deus e saiba o quanto Deus te ama, o quanto Deus se importa e o quanto Deus deseja ter relacionamento contigo. Que nesse ano de 2025 o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento, abrir no nome de Jesus a sua visão e você perceber que aquele lugar não é para você. Você não foi chamado para estar nesse lugar de dor, de sofrimento, de alegria passageira. Você foi chamado em Deus para ter um propósito de vida, um chamado específico e provar do amor de Deus sobre a sua vida. Lembre-se disso. Você, se participar de coisas como essa, você estará desagradando aquele que te amou, que te criou e que te conhece melhor do que você mesmo. Espero que esse estudo, essa pequena palavra, tenha encontrado e encontre guarita no teu coração e na sua mente. Mais uma vez, antes de terminar, eu quero pedir, você que entendeu esse momento importante que estamos vivendo de 2025, estamos a poucos dias do carnaval e eu conto com você para que o nosso canal cresça. Para que esse vídeo chegue a mais pessoas, eu preciso que você compartilhe, que você comente e que você deixe seu like. Para que você abençoe outra pessoa. Deus te abençoe. Bom carnaval, mas na presença de Deus. Fique na paz. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente ainda mais para a glória do nosso Deus poderoso. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tem aqui opções aparecendo nesse momento. Corre lá e assista outros vídeos do canal.